Olá, meus amores, hoje nós vamos continuar falando de equações. Equações equivalentes. Nós temos aí três situações aí que eu vou representar através de equações. Então, na primeira balança aqui eu tenho 4 cubos vermelhos de massa de 1 kg cada e tenho 3 cubos verdes de massa desconhecida. Aqui do lado esquerdo, do lado direito, eu tenho 6 cubos vermelhos de massa de 1 kg e tenho 2 cubos de massa desconhecida. Então, vou representar essa equação da seguinte forma. Eu tenho 3x, né, que são as massas desconhecidas, mais 4, ou seja, aqui é 4 quilos, não é isso? Igual a 2x, ou seja, 2 cubos de massa desconhecida, mais 6, né, que é representando aí os 6 quilos. Se eu pegar dessa balança aqui, retirar 2 cubos verdes de um lado e 2 cubos verdes do outro lado, vai ficar essa seguinte situação, né? Vai ficar 4 cubos vermelhos mais 1 cubo verde, ou seja, x mais 4, que vai ser igual a 6. Retirando 4 cubos de um lado e 4 cubos de outro, então ficou somente 1 cubo verde do lado esquerdo e do lado direito ficou 2 cubos vermelhos. X é igual a 2, então eu descobri qual é a massa desconhecida do cubo verde, que é 2 kg. Aqui é a raiz da nossa equação. Se eu substituir na primeira equação aqui, nós temos 3 vezes o x, né, que é 3x, mais 4, igual a 2 vezes o x, que é 2x, mais 6. Substituindo aqui o valor do x, 3 vezes o 2, né, mais 4, que é igual a 2 vezes o valor do x, que é 2, 2 vezes 2, mais 6. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 4 é igual a 2 vezes 2 é igual a 4, mais 6. Somando agora no primeiro membro o 6 mais o 4, que é 10, e somando no segundo membro o 4 mais o 6 é igual a 10. Observei aqui o conjunto de soluções que são iguais, né? 10 é igual a 10. Vamos para a segunda equação. X mais 4 é igual a 6. Substituindo x por 2, 2 mais 4 é igual a 6. E somando 2 mais 4 é igual a 6 e 6 é igual a 6. Ó, o conjunto de solução aqui é igual a 6. Então, como as equações têm a mesma raiz e o mesmo conjunto de solução, dizemos que essa equação aqui, essas equações aqui, elas são equivalentes. Princípio aditivo e princípio multiplicativo das igualdades. Vamos representar aqui essa situação aqui através de uma equação. Então, nós temos a balança que eu tenho 4 cubos verdes de massa de 1 kg e 1 cubo de massa desconhecida, um cubo vermelho de massa desconhecida, que eu vou chamar ele de x. Então, eu tenho x mais 4, que vai ser igual a 7, né? Tenho 7 cubos verdes. Então, x mais 4 é igual a 7. Se eu retirar 4 cubos verdes de um lado e 4 cubos verdes do outro, então, vai sobrar 1 cubo desconhecido, que eu vou chamar ele de x, né? Que eu chamei ele de x. E sobrou 3 cubos do outro lado. Então, vou representar agora o que eu falei através de equação. Então, x mais 4, eu retirei 4, não foi isso? Do outro lado, eu também tenho que retirar, né? Isso para a equação continuar equilibrada. Por que que eu faço isso? Porque eu quero descobrir o valor do x. Então, se eu colocar
eu coloquei aqui o menos 4, porque eu quero retirar o 4, não é isso? Então, mais 4 menos 4 é igual a 0. Eu retirei 4 do outro lado, então 7 menos 4 é igual a 3. Aqui só sobrou o x de um lado, ou seja, no primeiro membro, e no segundo membro, 3, né? Então, x é igual a 3. Essa aqui é a raiz da minha equação, ó. Eu tenho x mais 4 é igual a 7. Então, eu quero no primeiro membro somente o x. Então, o x fica no primeiro membro, né? Igual a 7 que já estava no segundo membro. O 4 que estava positivo passa para o outro lado negativo, ou seja, ele estava somando e passa para o outro lado subtraindo. Então, aqui eu tenho x, que é igual a 7 menos 4, que é igual a 3. Então, quando a gente faz isso, a gente já aplica esse princípio aqui. Temos aqui o nosso segundo exemplo. Nós temos 3 cubos azuis de massa desconhecida e temos 15 cubos vermelhos de massa igual a 1 quilo cada. Então, aqui eu vou chamar de y, cada cubo. Então, aqui eu tenho 3y, que é igual a 15. Se eu pegar esse valor aqui e esse valor aqui, dividir pelo mesmo número, ou seja, se eu dividir aqui por 3, eu vou dividir aqui também por 3. Então, 3y eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, não é isso? Então, vai sobrar aqui 1 cubo azul, ou seja, 1y, não é isso? Que é igual. Se eu pegar 15 e dividir por 3, eu vou ter o resultado igual a 5. Então, eu descobri que y é igual a 5, ou seja, o peso do cubo desconhecido, do cubo azul, é igual a 5 quilos. Essa aqui é a minha raiz. Agora, vamos fazer aqui de uma outra forma, né? Que, na verdade, cai na mesma. Então, 3y é igual a 15. Vou deixar no primeiro membro somente o y. Y é igual a 15. O 3 multiplica o y, então ele sai do primeiro membro e vai para o segundo membro com a operação oposta. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. 15 eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, eu descobri que o y é igual a 5. Agora, vamos resolver esse problema. Um terreno retangular de 72 metros de perímetro. O comprimento tem o triplo da medida da largura. Qual a área do terreno? Então, a largura aqui é x. Então, o comprimento é 3 vezes o x, 3x. Eu tenho aqui um retângulo que é formado de retas paralelas. Se esse lado aqui é x, do outro lado também é x. Se aqui, daqui até aqui é 3x, do outro lado também é. Então, aqui fica 3x e aqui fica x. Somando todos esses lados aí, vai ser igual a o perímetro, que é 72. Então, 3x mais x mais 3x mais x é igual a 72. Somando aqui, ó, 3x mais 1x é 4x, 4x mais 3x é 7x, 7x mais 1x é 8x, 8x é igual a 72. No primeiro membro só vai ficar o x, né? E no segundo membro fica o 72, certo? E o número que está multiplicando o x no primeiro membro, eu vou colocar o inverso dessa operação quando eu passar de um membro para outro. Então, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo e ele vai dividir o 72. Então, 72 eu vou dividir por 8. Então, x é igual a 9. Então, o x aqui é igual a 9.
Aqui eu tenho 3 vezes o x, é 3 vezes o 9. 3 vezes 9 é 27. Vamos colocar aqui. Então, a área do terreno é a multiplicação entre a medida da largura e o comprimento. Então, o comprimento 3x vezes x é igual à área. 3x vezes x é igual à área. Aqui eu vou só substituir, tá? Então, a área é igual a 3 vezes o 9, 3 vezes 9 vezes o x aqui, né? Vezes o 9. 3 vezes o 9 é 27 vezes 9. 27 vezes 9 é 243. Então, a área é igual a 243 metros quadrados. É isso? Até a nossa próxima aula.